Nesta aula, primeiro nós vamos corrigir a tarefa lá no módulo 2, páginas 23 e 24, certo? E logo em seguida, nós vamos continuar os nossos estudos. Então, junto comigo, eu vou abrir aqui o nosso livro e vocês vão me acompanhar. Então, olhem só, lá na página 23 do módulo 2, nós já estudamos a formação do plural dos substantivos, lembrando que estamos estudando flexão dos substantivos. Aí tinha essa tabela, e logo abaixo começa o grau do substantivo, sobre o qual nós vamos conversar agora e corrigir a nossa tarefa juntos. Então, comecem aí comigo no finalzinho da página 23 e nós vamos finalizar lá na página 24, certo? Juntos aí, tá bom? Então, olhem aí na página 23 comigo. Agora você vai estudar os graus do substantivo. Leia os textos abaixo. Quem pode ser o nosso leitor desses dois trechinhos? Posso ler? Pode. Faça a leitura, Ana Carla. Quero. Pode fazer a leitura, Ana Carla. Depois eu passo para o Filho, Fernando. professora, se a Ana Carla começar a leitura, qual que é a página? Nós estamos na página 23. Olha aí no cantinho de baixo da sua tela. Tem lá o 23, ó. Pode começar, Ana Carla. Posso ir? Pode. Filho de peixe, peixinho é. E o próximo? Pode ler. Mãezinha, neste dia vamos todos abraçá-la, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. Obrigado, Ana Carla. Agora veja só. A palavra peixinho foi empregada para indicar tamanho ou afetividade? É porque o peixe é pequeno ou é porque nós temos carinho pelo peixinho? Tamanho, né? Porque ele é o filho do peixe, não é isso? Então nós vamos marcar aqui a opção tamanho. Pronto. E a palavra mamãezinha foi empregada para indicar tamanho ou afetividade? Afetividade. Perfeito, afetividade. Agora, olhem só. Leia as frases a seguir e assinale que as palavras em destaque expressam. A escola do bairro era um casarão do século passado. Esse casarão é uma casa grande ou é uma casa abandonada? Casa grande. É uma casa grande. Espera aí, então, vou marcar aqui para nós. Casa grande. Camila é minha amigona. Eu conto tudo para ela. Amiga muito alta ou pessoa muito amiga? Pessoa muito amiga. Isso mesmo. Aí agora, a explicação sobre isso que nós vimos nesse exercício vai ser lida pelo Fernando. Pode fazer a leitura, Fernando. O substantivo é aqui, professor? Isso mesmo. Os substantivos podem ser empregados com 2 graus de significação, o diminutivo e o aumentativo, como em peixinho e peixão. Além de indicar o tamanho, eles podem ser utilizados para apressar afetividade, proximidade, desprezo, ironia, entre outros, como em mamãezinha. Obrigado pela leitura, Fernando. E aqui eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho mais em mim, tá? É o seguinte, aumentativo e diminutivo, nós temos aquela ideia de que é para indicar tamanho normalmente.
uma casa grande, uma casa pequena, certo? Mas quando eu falo para você, o meu sonho é ter uma casinha no campo, certo? Quando eu falo isso, não é porque eu quero simplesmente uma casa pequena, é porque é uma casinha que eu tenho carinho com ela, igual uma mãezinha. Mas às vezes a gente usa E se para às vezes ser apresentar o irônico. mesmo, Oi? se às vezes apresentar o mesmo sentido, os dois, tipo, afetividade Pode, e pode. Pode também. Pode apresentar os dois às vezes, João Vitor. Agora, aí João marca, Vitor, tipo, aqui marca os dois, aí marcaria os dois, foi mas isso? não tem nenhum caso assim aí no livro, tá bom? Agora, quando alguém fala assim, ó, João Vitor, aquela menininha, não gosto dela. Esse menininha não é por causa do tamanho, é por causa do desprezo, da ironia, tem um sentido negativo, certo? Tem um colega falando que não está saindo o áudio. É só com ele ou é com todo mundo? O professor é por causa que eu acho que ele não conectou o áudio. Isso, então, Pedro Henrique, eu vou digitar aqui no chat. É o Pedro Henrique, Pra né? mim tá normal. Então tá ótimo. Pedro Henrique, Pra mim também. conecte o seu áudio. Pronto, já orientamos lá o Pedro Henrique para ajudar o colega. Agora nós vamos voltar ali no livro, porque nós temos mais um pedaço da nossa tarefa para corrigirmos, certo? Então, olhem lá comigo. Olhem só. Atividades. Exercício de número 1. Leia as frases a seguir e escreva com que sentido as palavras em destaque foram empregadas em cada uma delas. Você sabe quanto custa a grama do ouro? O que é grama do ouro? O grama, é É o o grama. grama, né? É a unidade de medida de massa. Então vamos colocar aí unidade de medida de massa. Aí você ainda pode explicar, ó, a milésima parte do quilograma. Preciso contratar um jardineiro para cortar a grama lá de casa. A grama aqui já é o que, gente? É grama tipo mato. Isso. Eu vou chamar de vegetal ou de erva rasteira, tá? Então vou colocar assim: erva rasteira comum em jardins. Agora o seguinte, qual é o gênero e o número da palavra grama em cada uma das frases acima? É masculino e feminino? Isso. Foi o Victor que falou? Masculino singular, feminino singular. Só um momento. Então vamos colocar assim, ó. Na primeira, certo? Masculino singular. Na segunda, feminino singular. Então, quando eu falo grama no feminino, eu estou falando do vegetal. Quando eu falo grama no masculino, eu estou falando da unidade de medida. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você vai ao supermercado e pede 200 gramas de mussarela ou 200 gramas de mussarela? Repete, professor. De 200 novo, quê? ó. Eu vou ao mercado, aí eu peço no balcão 200 gramas de mussarela ou 200 gramas de mussarela? 200 gramas. 200 gramas. 200 gramas. Tem que ser no masculino, certo? Porque é o grama, unidade de medida. A grama é a grama vegetal lá no nosso jardim, lá junto do chão. Vamos para o exercício número 2 agora para terminar essa tarefa.
Ana é... Peraí aí. Leia as frases abaixo, atentando-se às palavras em destaque. Ana é uma gracinha de menina. Essa talzinha pensa que pode falar assim comigo? Ela vai ver só. A loja fica em uma ruela atrás da igreja da matriz. Relacione cada frase ao sentido que as palavras destacadas apresentam. Qual delas que apresenta tamanho menor? Talzinha. É a letra Ruela? C. Ruela. Ruela. Ruela mostra que a rua é pequena, só isso. E desprezo? Talzinha. 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 Aí nós vamos colocar B. E carinho e afeto? Gracinha. A gracinha. Gracinha, letra A. Então nós vimos aí que em cada uma dessas frases o diminutivo teve um sentido completamente diferente. Em uma foi carinho, na outra foi desprezo e na outra foi o tamanho menor. Certinho? Então, que fique claro para nós. Os graus do substantivo, aumentativo e diminutivo, não são só uma questão de tamanho. Eles podem expressar outras ideias também, certo? Agora eu vou pedir um favor para todo mundo. O conteúdo que nós vamos estudar agora, ele é da página 16, tá? Então, eu vou pedir para vocês que voltem o livro para a página 16. Professora, posso fazer essa leitura em linguagem verbal, não verbal e mista? Você quer fazer a leitura? Pode sim. Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Eu também estou voltando para a página 18, tá? Não é 16, não? Ah, desculpe, 16. É que meu livro tem hora que ele fica um pouquinho mais lento do que o de vocês. Só um momentinho. Pronto, consegui. Então aqui nós vamos conversar sobre linguagem verbal, não verbal e mista. E aí, quem que pediu para fazer essa leitura? Eu, a Maria. Então pode fazer, por favor. No nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões sociais, cores e etc. A tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagens, texto não verbal e palavras, texto escritos. Conheça a seguir os tipos de linguagens empregados nos textos. Obrigado. Então, o seguinte, empregamos a linguagem para nos comunicar. E ao nos comunicarmos, nós temos essas diferentes linguagens acontecendo, às vezes ao mesmo tempo, às vezes de forma separada. A linguagem verbal, ela está ligada ao uso da palavra. Enquanto nós temos aí a palavra escrita ou falada, certo? É linguagem verbal. Já a não verbal é a imagem, quando temos símbolos, desenhos, ilustrações. Mista, quando nós juntamos as duas linguagens ali ao mesmo tempo. Então agora, olhem aí no número 1, o cartoon. Nós não vamos voltar na leitura 1, porque ela é da professora Valéria, certo? Então, observe o cartoon. Observaram aí a situação do peixinho? E o que ele preferiria? O que está ali no balãozinho de pensamento dele? Ele prefere aquário, na verdade. É melhor estar num aquário do que num rio que está como, pessoal? Poluído. Poluído. Então você observa ali o balãozinho do peixe, certo? E você se dá conta de que ele prefere ficar preso num pequeno aquário
do que estar livre num rio horroroso, todo sujo, né? Agora vamos voltar lá pro livro. Então veja só. Professor, Oi. eu achei que tipo, era assim. Ele prefere ficar. Eu acho que ele achava muito ruim ficar no aquário e aí fugiu. Aí quando ele viu a poluição, aí ele achou que tipo, era melhor ficar no aquário. Pode ser que sim, eu acho que você pode ter razão nessa sua análise. E aí, eu já Temos um gênio aproveito. aqui. Olhem só, a pergunta que está aí na letra A. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon? Esse A, cartoon polui faz uma crítica a quê? A a poluição. poluição. A poluição. A poluição de rios e mares. Isso, perfeito. Tá lá, ó. Registrem a resposta de vocês. Posso passar para a letra B? Pode. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Ele é formado somente por imagens. Ele é formado por palavras e imagens. Qual que é a nossa resposta? Ele Ele é formado só- somente por imagens. Então vamos marcar aqui. E a assinatura? Ele é formado somente por imagens. Quem que vai fazer a leitura para nós desse poema aqui, hein? Do exercício 2? Eu. Ixi, quem que pediu Eu. primeiro? Eu. Ixi, que confusão. Bom, eu posso seguir o do chat? Não. Não sei, eu o acho que Júlio César. ele foi antes de mim, eu acho. O Júlio falou primeiro. É o Júlio? Então vamos assim. Vamos passar pelo Júlio César, pelo Fernando. E quem foi a próxima aí? Eu falei quando tava corrigindo a tarefa de casa. Ah, entendi. Então o Fernando não quer. Então vai Eu, lá, eu Júlio. Quem tinha falou? pedido para ler 4. Tá, Ana Vitória. O poema é grande, nós vamos dividir entre a Ana Vitória e o Júlio César, tá? Vou colocar aí na tela. Só um momentinho. Então, ó, a primeira metade do poema é lida pelo Júlio e a segunda pela Ana Vitória. Foi a Ana Vitória, né, que pediu? Sim. Então vamos lá. O poema do Olavo Bilac, A Vida. Pode começar, Júlio. Na água do rio que procura o mar, do mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que os ares levanta, no céu sem raios que deslumbra o olhar. No astro maior, na mais humildade planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular. A vida universal palpita e encanta. Ana. Vive até seu limpo, a pedra bruta tudo vive. E a alta noite na mudez de tudo. Essa harmonia que se escuta, correndo os ares na aptidão perdida, essa música doce é a voz talvez de tudo, celebrando a vida. Ótimo, obrigado aí pela leitura desses amigos. Agora vejam, que sensações a leitura desse poema despertou em você? Eu vou ouvi-los, certo? Mas essa resposta aqui é uma resposta de caráter pessoal. Então, o que despertou em vocês esse poema? Ixi, ninguém fala comigo.
Em mim, nada. Nada! Que pessoa falo com insensível! Alegria, uma tranquilidade. É verdade, alegria, tranquilidade, sentimentos positivos, né? Tudo que tem Me aí no deu uma, poema é bom. dá uma lucidez, sei lá, me fez refletir um pouco. É, te fez refletir sobre a vida? Bacana. Então, olhem só. De que se trata esse poema? Será que o título dá uma dica pra gente? O que vocês acham? A vida, Uai, E fala a de vida, diferentes coisas da vida, não fala? sim. Sim, Então vamos colocar aqui. O poema trata sobre a vida. Ou você pode colocar trata da vida, suas diferentes formas e elementos. Eu Pronto. comecei a pensar no meu futuro. Oi? Com esse poema eu comecei a pensar no meu futuro. Como que eu vou estar no meu futuro? É? Bacana, hein? Você já tem algum plano ou não? Trabalho? Talvez sim. É? O que você quer fazer? Por enquanto, eu acho que ou eu quero fazer engenharia elétrica ou medicina. Muito bacana, Júlio. Olhem só agora, nossa letra C. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Ele é formado somente por imagens. Ele é formado por palavras e imagens. ele é formado por palavras, Formado texto escrito. Isso mesmo. Ele é um texto escrito, ele é formado somente por palavras. Podemos seguir para a letra D? Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? Vocês acham que nesse poema aí seria possível somente imagens? Eu acho que não, professor. acho que sim. Eu acho que sim. Olha, existem poemas que são chamados de poemas concretos e outros poemas que são digitais que usam muito imagens, mas geralmente são imagens junto com palavras. E no caso desse poema aqui, não é possível, por quê? Porque a estrutura dele é a partir de palavras. Então a minha sugestão de resposta para vocês é não, pois o poema lido tem como matéria-prima, matéria-prima, as palavras, certo? Deu tempo aí de corrigir esse item? Deu. Então vamos agora para a página 18, pessoal. Esse nosso estudo aí sobre linguagem verbal, não verbal, mista, ele é um pouquinho mais Professor, você longo. pode dar uma voltada no negócio? Eu tava terminando de copiar. Na hora. Aí, ó, para você. Então, Tudo bem? Tio, vai ter tarefa de casa? Vai.
Professor, não precisa. Não. Mas vocês estão aí em casa, disponíveis para fazer uma tarefa bacana. A gente não pode fazer tarefa, não precisa. É, Já tem tanta tarefa. sei não, hein? Para que passar mais? Não Então precisa. vamos lá. Página 18, agora o exercício 3. Nós vamos analisar uma capa de livro, Poesias Infantis, Olavo Bilac. Olhem aí a capa do livro ao lado esquerdo do exercício. Certo? Então é o seguinte, agora leia a capa do livro, do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2. Então aquele poema que nós acabamos de ler está disponível neste livro, Poesias Infantis, Olavo Bilac. Letra A. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente. Pela capa, vocês têm como saber o que vai ter nesse livro? Sim, vai ter. Não. Sim. Vai ter o que dentro desse livro? O que está escrito lá no topo? Poesias. Isso. Olha, só a capa, só a ilustração, eu não faço a mínima ideia do que vai ter. Mas Fernando, você tem que observar assim. O título, ele faz parte da capa. A capa não é somente a ilustração, entendeu? Uhum. Então, vocês têm que observar tanto a imagem quanto as palavras, porque ambos fazem parte da capa. Olhem aí. Pronto, a letra A está respondida. Eu não tô conseguindo enxergar a letra. Não, por quê? Você está achando pequena? Não, tá embaçado pra mim. Ana Vitória, dá pra dar zoom. Você clica assim na imagem e dá um zoom. Mas eu aumentei aí o zoom. Dá pra dar sim. Você vem na imagem e abre. Eu consegui, obrigada. Nada. Posso ir para a letra B, senhores? Pode. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre sua função? Quem acha que essa capa desperta o interesse? Eu. Por que você acha que desperta o interesse, João Vitor? Porque tem tipo desenhos e tipo tem um desenho de um boi e um cachorro, aí eu queria ver o poema do cachorro e do boi. Tipo Entendi. isso. Então essas imagens, elas são bem curiosas, não são? Vocês viram aquele pássaro ali saindo da gaiola? O quanto ele é diferente? A cabeça dele, a Chegou um pássaro? borboleta. Tem ali. É um pica. Em cima da cabeça do cachorro. Isso mesmo. Eu fiquei curioso quer uma- aí com esse pássaro. Primeiro que eu não sei qual pássaro é esse. Parece um pica-pau. Eu não sei se Mas o vocês viram aí nas minhas redes sociais, mas desde ontem tem uma coruja que fica me vigiando aqui enquanto eu dou aula para vocês. Ela fica na minha janela agora. Tem hora que dá medo. Ela quer ser adotada. Eu acho que ela vai ganhar um nome. Eu levar atrás e tem uma coruja olhando assim. Uhum. Mostra ela. Coruja do professor Hugo. Eu não tenho como mostrá-la agora, pessoal. Eu não tenho nenhuma câmera nesse ângulo. Mas depois eu dou um jeitinho. Professor, você devia adotar ela e dar o nome de Ed Virges. Eu já fiz isso. É a Edviges. Edviges. Na foto até coloquei um cachecol nela. Olhem só, pessoal. Aí na letra B, então, a resposta é pessoal. Mas eu observei que a maioria de vocês considerou que a capa do livro despertou o interesse de vocês, certo?
Então, ali nós temos imagens bem diferentes, né? Que tornam a situação um pouco exótica, deixa a gente bem curioso. Um livro que tem um boi, um cachorro, um pássaro, uma borboleta e todas essas flores e esse menino, o que será isso? Um bicho de ponta cabeça debaixo da gaiola. Vai meter um tapa. Esse O professor homem no menino vai meter um meio. tapa na cara do homem. Né? Pessoal, letra C agora. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada somente por palavras. Ela é formada somente por imagens. Ela é formada por palavras e imagens. Ela é formada por palavras e imagens. Então, Palavras e ela é imagens. formada por palavras e imagens. Marcamos o terceiro quadrinho. Ótimo. E agora nós vamos para a letra D para encerrar esse estudo nosso. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? O que vocês acham? Não. Vocês acham que não? Mas eu acho que sim. Só escrito eu acho que não. A escrita eu acho que só a imagem ia ficar legal. Entendi. Mas aí, se eu tiver só a imagem, você não saberia sobre o que era o livro, né? O que tem É, teria que. Eu acho que só a imagem em mim ia despertar mais curiosidade, porque eu ia querer saber sobre o que se trata o livro. Entendi. É verdade, né? Então, eu vou dar Fora uma isso fica- sugestão para vocês, tá? A minha sugestão de resposta é que não, que a gente precisa tanto da imagem, certo? Quanto do texto, né? Da palavra e etc. Da escrita. Isso. Mas quem considerar que a imagem vai chamar a atenção também e vai despertar curiosidade para a pessoa abrir o livro, pode ficar à vontade para marcar dessa forma. Eu vou dar aí agora, tipo, um minutinho para você redigir essa resposta, tá bom? Tá. Escreveu o porquê? Oi? Tem que escrever o porquê. Você colocou não? Pode escrever o porquê. Não, ali é porque é só a minha sugestão. O meu porquê é porque, né? Porque a imagem, junto com a palavra, é que desperta o interesse do leitor, oferecendo informações e referências sobre o que está dentro do livro. Mas cada um pode fazer a sua. Eu vou colocar minha sugestão do porquê aqui. Espera aí. A letra D é pessoal? Porque eu permiti vocês colocarem tanto sim quanto não, mesmo eu sugerindo que não, tá? Eu acho que se não tivesse a letra, a gente ia querer entender o que estava acontecendo e ia querer abrir o livro assim para ver. Pode ser. Tá pro vendedor, né? Ó, eu coloquei aqui a minha sugestão de resposta. Um tempinho aí para quem está registrando esta resposta. Terminei. Terminou? Então tá ótimo. Agora eu preciso de leitores. E aí? Professor, Com calma. Nessa turma, como vocês gostam muito de ler, eu preciso ordenar melhor essas leituras, né? Hugo já leu. Saralho chato aí. O França não leu hoje ainda.
É, Eu não li. quem que foi a outra pessoa que falou aí que quer ler e não leu ainda? É, O João Vitor. O João Vitor? Então eu vou E fazer o Yasmin seguinte. também. E a Yasmin, né? Eu tenho 3 pedacinhos ali. O França lê linguagem verbal, o João Vitor não verbal, a Yasmin lê a mista. Quem não conseguiu ler hoje vai ter prioridade na próxima aula, certinho? Que é amanhã. Escreve o nome. Tá? Nós vamos fazer o seguinte: amanhã a gente já monta uma listinha ali. Conforme vocês forem entrando, vocês já vão digitando no chat assim: eu. E aí eu vou seguindo a ordem que vocês já montaram no chat, hora que entraram na minha aula. Assim dá tempo de chamar todo mundo, tá bom? Então agora nós vamos continuar aí com a leitura primeiro do França, depois do João Vitor e depois da Yasmin. Podem começar, por favor. A linguagem verbal ocorre por meio do emprego de palavras faladas ou escritas. A linguagem não verbal pode ser representada por imagens, danças, sons, gestos, expressões faciais, cores, etc. A linguagem mista utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Ótimo! Obrigado pelas leituras. Então agora eu quero que você observe aqui comigo. Nessas atividades, nós pensamos sobre linguagem verbal por meio de palavras, não verbal por meio de imagens e mista por meio de palavras e imagens associadas, certo? Agora eu vou mostrar uma página do livro para vocês. Vocês não precisam mexer aí no livro de vocês, que é só para uma reflexão nossa agora nesse final de aula. Só estou conferindo aqui o número da página. Só um momentinho. Então eu quero a página aqui. Eu fui para uma outra página deste capítulo em que aparece uma história em quadrinhos. Magali e Dudu em contos de fadas curtinhos. Olhem esse primeiro quadrinho aí na tela. Vou reduzir um pouco o zoom, porque está muito grande. Professor, nessa quarentena eu tô comentando que aqui em casa minha avó, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo tá me chamando de Magali. Inclusive eu comprei uma máscara da Magali pra mim. É, uma máscara da Magali. Tem melancia nessa máscara? Tem a Magali comendo melancia e tem ela com o gatinho dela na mão. Então olha só. A máscara é toda amarela e tem 2 Magalices, né? A Magali tá comendo melancia, né? Eu tô comendo bolo de chocolate. Nossa. Eu sou bem Aproveitem fit. que vocês podem. Porque eu, Olhem só. Era uma vez o lobo mau. Cansadinho de tanto tentar derrubar a casa de tijolos dos 3 porquinhos. Aí vem o próximo quadrinho. Aí ele desistiu e foi almoçar em uma churrascaria rodízio. Afinal, o coitado tinha perdido muitas calorias. Não vai me dizer que já acabou. Essa história não ficou curtinha demais, não? Você nunca ouviu falar em licença poética, menino? Depois nós vamos ler essa história em quadrinhos juntos, todinha. Mas eu queria saber de vocês o seguinte. Numa história em quadrinhos como essa, como é a linguagem? Verbal, não verbal ou mista? verbal e mistas. Ela é Mista. mista. Por que mista? Porque tem palavras e imagem. Porque ela tem palavras e imagens. Então eu tenho os elementos verbais e os elementos não verbais. Então, em histórias em quadrinhos, e nós vamos estudar um pouco sobre histórias em quadrinhos também neste capítulo, nós veremos o quê? Que a imagem e a palavra, ao mesmo tempo, se juntam para formar a mensagem. Então, para que tenhamos histórias em quadrinhos, nós precisamos desses 2 elementos trabalhando juntos por meio da linguagem mista. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós vimos linguagem verbal, não verbal e mista e corrigimos lá os nossos exercícios de gramática mais pura. Pessoal,
Ficou alguma pergunta?